estão bem? Aleluia, pode sentar no seu lugar. Obrigado a esse departamento lindo de louvor, de música. Meu Deus, vocês são ungidos demais. Eu louvo a Deus por cada coração aqui disponível. A Bíblia diz que Davi tocava harpas e demônios eram expulsos do corpo de Saul, da vida de Saul, da presença de Saul que atormentavam eles. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Todas as vezes que vocês, músicos, subirem aqui, suba com o entendimento que vocês não estão vindo apenas para tocar um instrumento, para cantar. Vocês estão vindo para servir o grande eu sou. O grande eu sou. E entenda que no momento que vocês abrem a sua boca, no momento que você se dispõe a fazer aquilo que o Senhor vos capacitou, aleluia, pessoas são libertas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o que liberta as pessoas, mas Deus também habita no meio do louvor. E aonde o Espírito de Deus há, aí há liberdade. Aleluia. Louvado seja Deus, obrigado pela vida de vocês. Deus é bom. Fica só alguém aí no teclado, se puder, eu agradeço. Deixa esses meninos lindos, a menina linda descansar um pouco. Já já vocês voltam, com fé em Deus. Aleluia. Eita glória, vocês estão bem, amados? Glória a Deus, me foi dada essa missão de ministrar a palavra hoje. E o tema que o Senhor colocou em meu coração foi exatamente: só podemos dar aquilo que temos recebido. Eu vou repetir, a gente só pode dar aquilo que a gente tem recebido. Você só pode dar o que você de fato tem. E o que me chamou a atenção é que o Espírito Santo ele sempre vem construindo coisas através das ministrações. E o pastor Samuel ele ministrou sobre gratidão terça-feira. E que palavra maravilhosa. Se você não esteve aqui e tiver a oportunidade, vá no YouTube, pega essa ministração e ouça. E sabe, queridos, que gratidão é consequência de alguém que recebeu algo. A gratidão, quando a gente de fato abre o nosso coração e consegue ser grato a alguém, é porque de fato a gente recebeu algo. E ser grato a Deus, queridos, eu podia citar infinitos motivos para você ser grato a Deus. E foi muito bem pregado por ele aqui, vários textos bíblicos ele explanou sobre o motivo de sermos gratos. E justamente eu quero ministrar hoje sobre só podemos dar aquilo que recebemos. Então, se de fato você não tem observado que você tem sido uma pessoa grata, talvez também não tenha sido porque você não tenha recebido algo de Deus. Porque existem outras coisas que impedem você de fato dar. E muitas vezes o que impede às vezes a gente dar é o reter. Tem pessoas que são amadas, mas elas têm retido esse amor dentro delas. E eu vou tocar nesse ponto mais à frente. Eu vou falar também sobre o Mar Morto. E vocês vão entender algo muito profundo sobre o Mar Morto mais à frente. Mas por hora eu quero começar em Romanos 11, 33 ao 36. Romanos capítulo 11, do 33 ao 36. Se a mídia puder colocar aqui no telão. Tem como, Filipinho? Foi? Romanos 11, do 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe pudesse recompensar? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Sabe, queridos, a primeira palavra, o primeiro texto que me chamou a atenção foi exatamente esse: a profundidade das riquezas. E dentro desse texto ele fala: quem se tornou o seu conselheiro. E a palavra conselho é algo muito interessante no reino de Deus, porque eu vejo muitas pessoas perecendo porque não sabem pedir conselhos. Eu particularmente já vi casamento sendo desfeito por falta de conselho.
A Bíblia diz nos muitos conselhos, na sabedoria. Perdão, esqueci o texto agora. Lembro já. Mas vamos lá. Conselhos geralmente são instruções dadas para orientar ou para nortear decisões na vida de alguém. Normalmente se busca conselho em pessoas mais experientes, as chamadas sábias, que já tenham passado por determinadas situações. E está aí um ponto muito importante na vida de muitas pessoas, pois da mesma forma que um conselho correto pode te aprofundar nas coisas de Deus, um conselho errado pode te afastar totalmente dos caminhos de Deus. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo falou comigo foi sobre conselho. E o tema é: só damos aquilo que já temos recebido. E o que nos torna sábio ao ponto de aconselharmos? O conhecimento da palavra. Mas não somente o conhecimento, a prática. Porque não adianta você só conhecer e não pôr em prática. A Bíblia chama essa pessoa de insensata, de tola. Tem pessoas que estão vivendo assim, passam anos e anos dentro da igreja, você pergunta a Bíblia para ela, ela conhece de cabo a rabo textos e tudo mais, ela conhece os versículos, ela sabe as parábolas, sabe tudo o que o Evangelho ensina, mas ela não põe em prática. A Bíblia chama essa pessoa de insensata, de tola. Eu digo que você está perdendo o seu tempo, literalmente perdendo o seu tempo, porque a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Como é que se prova e ver que o Senhor é bom? Eu posso apresentar a você aqui um pacote de biscoito e você vê que a marca do biscoito é um biscoito de chocolate, mas você não vai sentir o sabor se você não provar. Tem pessoas que estão vendo Deus assim, distante. Elas olham Deus como um pacote de biscoito na mão de outras pessoas. Elas sabem que é de chocolate, mas elas não provam, elas não experimentam, elas não põem em prática aquilo que a palavra manda pôr. E é isso que nos traz sabedoria ao ponto de sermos conselheiros de outras pessoas. Quando Deus nos chamou, Ele não nos chamou para a gente ficar sentado simplesmente se enchendo. Porque eu vou falar mais à frente sobre isso. Tanto se encher, mata. A Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Quando você se enche de letra, e você não põe em prática aquilo que você está aprendendo, você vai morrer, literalmente. Uau, muitos casamentos desfeitos. Sabe qual é o passo a passo, mas deixa o orgulho prevalecer. Aí a Bíblia diz: ei, eu concedo graça ao humilde e eu resisto ao soberbo. Aí você já sabe que Deus está dizendo que concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Mas quando você briga com a sua esposa, quando você discute com a sua esposa, você prefere deixar o seu orgulho falar mais alto dentro de você. Você prefere, como eu falei sobre a trindade, o corpo humano, o ser humano sendo um ser trino, você prefere deixar a sua alma e o seu corpo prevalecer sobre o seu espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito já é nova natureza, mas existe uma alma que precisa ser renovada, e você só renova ela com a palavra. Todos os dias nós temos que salvar a nossa alma. Todos os dias. E como é que eu salvo a minha alma todos os dias, Diego? Pastor Diego, meditando e pondo em prática. Isso me torna sábio. Aleluia. Eu vi pessoas fazendo o rema. Quem aqui conhece o rema? Fazer um pouco da propaganda. Quem aqui já fez o rema? Quem aqui coloca em prática as coisas do rema que aprendeu? Quem aqui já deixou de colocar coisas que aprendeu em prática? As mãos diminuíram. Acho que as pessoas ficam com vergonha. Só eu que deixei de pôr em prática coisas. Só eu que muitas vezes me vi diante de Deus como um tolo. E eu olhava para Deus e falava como Paulo dizia: Senhor, as coisas que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Porque existe uma alma. Existe uma carne que milita. Você sabe o que é militar? Militar é lutar. A Bíblia fala dessa guerra entre a alma e o espírito, entre as vontades, os desejos da carne. Como é que eu venço? Me enchendo do espírito. Eu desafio você a sentar entre duas pessoas, ou eu desafio você, por exemplo, jovem, estar diante de um louvor, 1 hora de louvor ali na presença de Deus, e de repente você começar a pensar em masturbação. Não existe essa possibilidade, querido. Você vai estar cheio do Espírito. A gente precisa tocar nesses assuntos dentro da igreja, porque não se engane, querido, esses pecados estão dentro da igreja. Jovens se masturbando porque não estão cheios do Espírito. Deus está falando aqui nesse lugar, e eu vou além.
Homens casados se masturbando porque não estão cheios do Espírito. Isso é palavra de conhecimento, querido. Eu não sei da vida de ninguém, pode ter certeza disso, viu? Deus não me revelou nada da sua vida. Não se assuste, não saia correndo. Fica aí no seu lugar. E se Deus está falando com você, louve a Deus, porque Ele está te amando. Ele está tentando te corrigir, te trazer para perto. Talvez você tenha vivido dessa maneira porque você ainda não decidiu se encher do Espírito. E como é que se enche? Louvando, salmodiando, meditando na palavra, ouvindo ministrações. É simples, querido. É simples, mas muitas vezes a Netflix tem mais vez na nossa vida do que um louvor e uma adoração. Muitas vezes séries, documentários, YouTube e tantas outras coisas, jogos, prevalecem muito mais do que a palavra de Deus nas nossas vidas. E aí é quando a Bíblia diz, e quando eu trouxe esse tema, a gente só pode dar aquilo que a gente tem recebido. Por isso que muitas vezes nos encontramos vazios diante das pessoas. Uau! Eu me lembro, queridos, dentro dessa palavra de conselho, que é algo muito simples e porém muito interessante e muito forte. A gente tem um pastor, eu queria deixar isso aqui para você saber. Não pense, como eu já ouvi de algumas pessoas, não pense que o seu pastor está muito atarefado. Se você precisar de um conselho, se você precisar de uma orientação, se você precisar de um aconselhamento, esse é o papel dele. Ele se alegra em fazer isso. Ele várias vezes já disse. A gente tem um pastor como poucas igrejas, querido, que anuncia o telefone, que está em todos os grupos dos departamentos. A gente tem uma acessibilidade, meu Deus, rica ao nosso pastor, à nossa mama. E aos pastores em treinamento, pastores auxiliares, pessoas que têm mais sabedoria. Então, queridos, o porquê não simplesmente chegar e pedir um conselho, pedir uma ajuda? Você acha que a gente vai estar te julgando? Meu querido, eu provei da misericórdia de Deus. Eu provei do amor de Deus. Eu sou como Paulo dizia, dos pecadores eu era o pior. Entenda uma coisa, eu não estou aqui, o pastor não está aqui para te apontar, para te julgar. Ele está aqui para te orientar. O papel do pastor é nortear o rebanho. Dizer, filho, essa é a direção. Aí dentro da palavra conselho ainda existe aqueles que relutam os conselhos sábios. Porque não adianta você simplesmente ser aconselhado, você tem que pôr em prática aquilo que estão te falando. Tem pessoas que, e eu estou dizendo porque eu tenho ciência do que eu estou falando, vão para um gabinete pastoral, ouvem um direcionamento do pastor e decidem fazer o contrário. E não só uma vez, 2, 3, 4, aí o pastor tem que exercer 70 vezes 7. 70 vezes 7. Filha, por aqui, filha, por aqui, filha, por aqui. E ainda dentro dessa palavra de conselho eu vou contar um contexto que eu vivi. Teve uma situação, eu vou ser breve para ganhar tempo. Eu me envolvi em uma briga, em uma discussão familiar dentro de casa, onde ia sair murro, tapa e tudo mais, né? Só eu que me irrito, amém? Ninguém aqui, todo mundo é cheio de amor, cheio de domínio próprio. E nessa situação eu não estava errado, prometo a vocês, não estava errado, mas eu errei a partir do momento que eu ia agredir a pessoa. Foi uma briga muito feia dentro de casa, envolvendo meu ex-cunhado. Mas onde eu quero chegar? Eu liguei para 2 amigos. Primeiro eu liguei para um, todos os 2 tinham feito rema, todos os 2 conheciam a palavra. Eu ligo para um, negão, aconteceu isso, isso e isso. Primeira coisa que ele me disse, vamos voltar lá agora, a gente vai quebrar ele no pau. A minha carne se alegrou, amados. A minha carne falou, isso aí que eu queria ouvir. A minha alma se regozijou no que ele falou. Mas eu sabia que estava arranhando algo no meu espírito, porque eu sabia que não era essa a vontade de Deus. E sabe que muitas vezes a sua alma ela vai regozijar nas coisas que você vai ouvir. Tem pessoas que vão te dizer palavras de melodia, que vai soar gostoso aos teus ouvidos. Mas de fato é a vontade de Deus. E aí eu sabia que tinha algo errado, eu falei, negão, deixa quieto, vou ligar para outra pessoa. Eu liguei para outro amigo. Aí eu estou aqui em tal lugar, eu cheguei lá naquele lugar, ele simplesmente não falou nada, ele me ouviu do começo ao fim a história, ele olhou nos meus olhos e a única coisa que ele me disse foi, você está errado, volte e peça perdão. Meu querido, aquilo rasgou minha carne por dentro, eu olhei para a cara dele, bem sério, e pensei em relutar contra aquilo que ele estava falando, mas existia uma paz e uma sinceridade, e eu percebi o amor de Deus através do olhar dele quando falava aquelas palavras. Eu entendi que aquilo de fato era a vontade de Deus. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar para pedir perdão por algo que eu sei que não errei, mas de uma certa forma eu errei, porque
Eu sei que eu não errei na minha alma, na minha carne, mas no meu espírito eu sei, porque a Bíblia diz, quando te der numa face, dá a outra. Mas é muito lindo quando a gente vê na palavra, quando a gente não vive na prática. Quando te tomarem uma túnica, dê também a capa. Uau! Muito forte. Quando te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2. São princípios do Evangelho que muitas vezes não queremos renunciar para viver. Por quê? Porque machuca a nossa alma, aperta a nossa carne. E simplesmente eu decidi obedecer aquele comando do segundo amigo, e que de fato era a voz de Deus para mim, o que eu precisava ouvir, um conselho sábio. E eu volto, chego lá, encontro a pessoa lá ainda, peço perdão, e por incrível que pareça, tinha outra pessoa, uma terceira pessoa que estava lá por coincidência, por acaso, e ela me chama e fala bem assim: o que foi que fez você voltar e pedir perdão, você estando certo? Aí ela mesma respondeu, ele olhou para mim e falou: foi Deus, não foi? Aí eu falei: foi. Sabe, queridos, pequenas atitudes, pequenas entre parênteses, para minha alma foi algo avassalador. Eu fui de contra, eu praticamente vivi o que Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Eu tive que esmurrar o meu corpo para poder fazer aquilo que de fato eu sabia que tinha que fazer. E muitas vezes deixamos de provar e ver que o Senhor é bom, porque não decidimos subjugar a nossa carne e viver de fato o que a palavra manda a gente viver. Porque não queremos dar o outro lado da face, porque não queremos dar a túnica também, porque não queremos caminhar mais 1 milha. Deixamos de viver o melhor de Deus, deixamos de provar e experimentar o melhor de Deus. Mas eu creio que a nossa igreja não é assim, a nossa igreja tem provado o melhor de Deus. Aí vamos lá, preste atenção. Uau! Quem está apto a aconselhar? Todos aqueles que têm provado e visto que o Senhor é bom. Você tem recebido dessa palavra, você tem provado da bondade de Deus. Então você está apto a abrir a sua boca e ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Mas não fale aquilo que a sua alma acha que é correto. Fale o que de fato o seu espírito testifica com o que a palavra diz. E dando continuidade a isso, em 1 Coríntios 15, do 1 ao 4, não precisam abrir, quem quiser anotar, anota. Quem tiver agilidade no abrir, abra com agilidade. Em 1 Coríntios do 15, 1 a 4, diz assim: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes. Então perceba que temos recebido algo. O que é que temos recebido? A palavra, o evangelho. E no qual estejais firme. Então não basta apenas receber, eu tenho que me firmar naquilo que eu estou recebendo. Aleluia. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendo escrito em vão. Meu Deus, que sabedoria nessa passagem. Eu me regozijei, porque eu coloquei por acaso aqui, e de repente quando eu comecei a ler o texto em cima, eu vi que casava 100% com tudo que eu acabei de falar. Casa 100% com tudo que eu acabei de falar. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tende cridos em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Meu querido, eu estou transmitindo para você aquilo que eu recebi. Se encaixa perfeitamente com o nosso tema. Só podemos dar aquilo que temos recebido. Paulo, ele pregava com ousadia, com intrepidez, com poder. Mas por quê? Porque ele primeiro recebeu. E o receber aqui não é simplesmente ouvir. É exatamente o que eu falei agora há pouco. É pôr em prática. É dar a cara a tapa. É arrancar também a túnica. Aleluia. Dói, queridos, mas vale a pena. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meu querido, não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Se você não está disposto a renunciar à sua carne, você não está vivendo o evangelho.
Aí ele continua dizendo que Cristo, o que ele recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Uau, vamos adiante. Só podemos dar, eu vou estar constantemente relembrando o tema a você. Só podemos dar daquilo que recebemos. Efésios 2, do 1 ao 5 diz assim. Efésios 2, do 1 ao 5. Ele vos concedeu a vida. Ele vos concedeu a vida. Então, o que é que está acontecendo aqui? Deus, Ele te deu a vida. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora, nesse exato momento, está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. No entanto, Deus que é rico em misericórdia. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai poder olhar para uma pessoa sem julgamento no seu olhar quando você tiver provado da misericórdia de Deus. As pessoas por hora muitas vezes não compreendem o significado da graça. A graça nada mais é do que o favor imerecido. Ninguém aqui, a começar de mim, era merecedor da graça. Ninguém. A Bíblia diz aqui no texto que eu acabei de ler que nós éramos merecedores da ira de Deus, porque andávamos vivendo na desobediência, seguindo o curso desse século, o príncipe da potestade do ar. Traduzindo para o nosso português, Satanás. Éramos filhos da desobediência. Mas é engraçado que, pela misericórdia, e o que é essa misericórdia aqui? Presta atenção. Por meio do grande amor com que nos amou. Ou seja, João 3,16, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele externou a misericórdia dele por você e por mim. Por que que muitas vezes olhamos com julgo para as outras pessoas? Sabe aquela pessoa que você acha mais indigna de receber essa palavra? É ela que precisa. Aquela pessoa cujo qual você já decidiu no seu coração, nunca mais eu prego para ela. É essa pessoa que precisa. Deus falou exatamente isso comigo. Aquela pessoa, todo mundo tem uma pessoa assim na vida. Quem não tem, atira a primeira pedra. Em Jonas, que é maior, é um alvo mais fácil. Então, meu querido, entenda algo. Isso é forte, isso é uma revelação forte. Aquela pessoa cujo qual você olha para ela e vê que ela é indigna de receber esse evangelho. É essa pessoa que Deus quer alcançar. É essa pessoa que a graça quer alcançar, porque graça é favor que não merecemos. Não merecemos. Ah, pastor Diego, mas ele não merece. Então é isso mesmo. A graça tem que se manifestar para ele, justamente porque ele não merece. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Uau! Revelação chegou. Para de olhar aquela pessoa como uma inimiga, como alguém que quer ceifar sua vida, como um perseguidor. Ela precisa provar da graça. E como é que ela vai provar da graça? Vendo na sua vida, você exercendo misericórdia sobre ela. Quando você se dispor a ser misericordioso sobre a vida dela, a graça vai se manifestar. Ela vai olhar para você e vai ver a glória de Deus. Como é que funciona isso, Diego? De várias maneiras. Não é aquela pessoa que tem te perseguido? Dá um presente, amado. Dá um presente. Dá a capa. Dá a túnica. Caminhe mais 1000 léguas. Uau! Meu Deus, que evangelho maravilhoso.
Sabe, queridos, junto com a salvação, preste atenção nisso, junto com a salvação vem um pacote completo. Prosperidade que envolve saúde, alegria, cura, poder, paz. E, de fato, só podemos dar daquilo que recebemos. O problema de não estarmos transmitindo para as pessoas, muitas vezes, é porque temos retido, guardado isso para nós. Entenda algo, eu vou repetir o texto. Temos recebido, já recebemos de Deus, prosperidade, saúde, alegria, cura, poder. Eu vi um vídeo recentemente, não tão recente, um cara entra no ônibus, o ônibus, aquele horário de pico de trabalho, muita gente dentro do ônibus, todo mundo sério, cansado. O cara entra com um tablet e ele começa a rir, não sei nem o que é que ele estava rindo, mas ele começa a rir. E ele começa de forma natural, ele começa a ir, e de repente ele vai rindo mais e mais e mais. Gente, aquilo começa a contagiar as pessoas de uma maneira tão forte, que de repente está todo mundo dentro do ônibus rindo sem nem saber o porquê. Simplesmente rindo dele. Sabe o que é isso? Contagiando com aquilo que Deus já te deu. A alegria funciona assim, Jonas. Quando você chega num ambiente que está atribulado, o espírito de excelência que habita em você muda o ambiente. A sua gentileza, a sua alegria, o seu sorriso, a paz do Senhor que você dá, um olhar de amor, uma ajuda que você presta mesmo não sendo parte do seu serviço. Uau! Isso muda o ambiente. Jonas trabalha comigo. É um eletricista mais do que excelente. Ele chega lá na minha obra, Diego, isso aqui, eu falo, se virem. Confio nele 100%. E eu percebo que quando ele está no ambiente, muda o ambiente. A alegria chega junto com ele. Eu não tenho funcionários, eu tenho amigos. Ele sabe disso. A gente brinca, a gente se diverte, perturba um com o outro lá. E continua todo mundo me respeitando. Não perdi o respeito por ser amigo dos meus funcionários. E há uma alegria constante na minha obra. Eu dou carão rindo. É ou não é, Jonas? Eu dou carão rindo. Brincando, se divertindo. Por quê? Porque eu provei da misericórdia de Deus. Eu entendi que por mais que Jonas saiba o que ele está fazendo, por hora ele é falho, ele pode estar com a cabeça ali e de repente cometer alguma falha. Aí vai ser eu que vou ser o carrasco na vida dele. Eu quero exercer misericórdia. Negão, arranca essa porcaria e vamos fazer de novo, acabou. Quer ajuda? Né, Jonas? Teve um pilar lá que tinha as caixinhas de 4x2, era para ser 4x4. Meu irmão, arranca, velho, corta e bota outra, acabou. Tem coisas que são tão simples e às vezes a gente complica. A verdade é essa. Existe simplicidade na vida. Prosperidade. A gente já recebeu. Mas tem pessoas que às vezes têm escorpião dentro do bolso. Se tratando da área de finanças, envolvendo a prosperidade. Porque prosperidade não é só finanças. Prosperidade é paz, é alegria, é saúde. Mas envolvendo a área das finanças, tem pessoas que parecem que andam com um escorpião no bolso, porque elas não entenderam o primeiro texto que eu li. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Deus do ouro e da prata, o Deus que me enriqueceu com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Meu Deus. Aleluia. Tem pessoas que não têm dinheiro no bolso, não é porque simplesmente não tem dinheiro no bolso. É porque tem coisas que Deus já mandou você ofertar e você não oferta. Eu me regozijo na moeda da viuvinha. Ali não valia nada, absolutamente nada. O pastor Samuel já pregou, explicando exatamente sobre o contexto daquela moeda. Que os sacerdotes já tinham mudado até o tipo de moeda que era para ser recebida. Ali não valia absolutamente nada para os homens. Mas ela estava dando o melhor dela. Nosso pastor já contou testemunhos que já ofertou botão da camisa. Mas, pastor Diego, para que serve um botão em um gasofilasto aqui? A igreja vai precisar costurar o botão na camisa do pastor? Será que tem um botão perdido na camisa dele? Não se trata, meu querido, de quem vai receber, mas é de você que está dando.
Não se trata do solo que vai receber, mas é daquele que está plantando. Não tem a ver com o vaso que vai receber ali a oferta. Se trata de você. Se trata de você e se trata de mim. Preste atenção nesse texto, Gênesis 12, 1, 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Eu dirigi-te a terra que te indicarei. Eu te levarei para a terra. Pronto, você entendeu? É isso aí, eu vou te levar. Eis que farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. O que me chamou a atenção aqui, queridos, dentro do contexto do nosso tema, a gente só dá aquilo que a gente tem recebido, é que primeiro Deus abençoou Abraão. Aí depois ele diz: sede tu uma bênção. Você tem vida de Deus dentro de você. Você tem potencial para chegar em qualquer ambiente e mudar o ambiente. Se você tiver consciência disso, queridos, a partir de hoje, todos os lugares que você chegar será diferente. Você tem o favor e a graça de Deus diante dos homens sobre a sua vida. Todas as vezes que você sair da sua casa, você tem que declarar sobre você mesmo. Isso é fé, confissão. Bendito é a minha entrada e bendita é a minha saída. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, as pessoas bendirão o meu nome. Uau, isso é poderoso, queridos, é confissão de fé. As pessoas vão olhar para mim e vão ver um brilho diferente. Elas não vão simplesmente olhar para mim e ver eu, Diego. Ela vai ver uma alegria diferente. Ela vai ver uma paz que ela vai desejar ter essa paz. Aí eu ouvi certa vez assim: pregue sempre. E se puder, fale alguma coisa. A sua pregação, querido, é você. A Bíblia diz que somos cartas lidas. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus através das suas ações. Do que receber, você tem que dar. Se você já recebeu alegria, por que está andando com a cara amarrada? Se você já recebeu saúde, por que está andando com mimimi, chamando doença para a sua vida? Minha diabetes, minha dor de cabeça, minha dor na coxa, Para, querido. Se você já recebeu dessa palavra, se você já provou da misericórdia de Deus, aonde você coloca a planta dos seus pés, você consegue abrir a sua boca e pregar vida para essas pessoas. As pessoas estão mais do que sedentas, querido, lá fora. É engraçado que um simples sorriso muda o ambiente. Eu já provei disso, queridos. A pessoa olhar para mim e falar: rapaz, você é muito alegre. Você entrar em um mercadinho, ver a pessoa ali para baixo, e de repente você chega no caixa: opa, boa tarde, tudo bom, como é que você está? E seu dia tem sido bem? Uma pergunta muda o dia da pessoa. Ontem um jovem foi lá para casa e dentro do coração dele estava um pouco triste, porque ele estava vivendo algumas coisas ainda do mundo, era fervoroso na presença de Deus, e em nenhum momento eu olhei para ele com um olhar de julgo. Eu conversei com ele, a gente tomou banho de piscina, minha esposa tinha ido para o shopping com os meninos, eu pedi uma pizza, a gente comeu. Depois, antes da pizza, a gente sentou no sofá, ouvimos um bocado de louvor. Deus se manifestou no lugar, ele chorava de um lado, eu chorava do outro. E eu não disse uma palavra. No final foi que eu orei por ele. Ele falou: negão, eu estava precisando disso. De alguém que simplesmente sentasse do meu lado e me amasse. Sem precisar perguntar: ei, o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Por que você saiu? Por que você se separou? Não, meu querido, só sente do lado da pessoa e deixe o amor de Deus transbordar sobre a vida do outro. Para ele olhar para você e dizer bem assim: meu Deus,
Era isso que eu estava precisando. Era isso que eu estava precisando. Jesus não chega para ninguém. Ninguém, você não vai ver uma passagem de Jesus chegando, apontando o dedo sobre o pecado da pessoa. Zaqueu, desce daí, eu vou comer na sua casa. Como assim? Como assim? Zaqueu, desce daí, eu vou comer na sua casa. Como assim, pastor Diego? É assim que Deus quer que você faça. Fulano, vamos lá para casa. Vou preparar um cuscuz com ovo para você, um cuscuz com calabresa, vamos lá para casa. A Bíblia diz, enquanto Jesus pregava lá, Zaqueu decidiu restituir 2 vezes mais o que ele tinha tomado do povo. O que é isso, queridos? É o constrangimento através do amor, sem palavras. Você sabe o que é uma sombra curada? Está vendo minha sombra aqui na frente? Você sabe o que é a sombra? A sombra é só o reflexo da luz atrás de mim. A sombra de Pedro passava e curava. Por que eu preciso estar pregando? Por que eu preciso... Não, porque isso... Não. Seja o amor de Deus. Perceba, abra seus olhos. Perceba pessoas que estão afastadas, pessoas que estão precisando de uma palavra. Convide elas, leve elas para sua casa, se ajunte e exale o amor de Deus para a vida dessa pessoa. Estou finalizando. Engraçado que dentro desse contexto a gente recebe, a gente só dá aquilo que a gente tem recebido. Porém, existe um parênteses nisso. Se você não reter, você só pode dar, você tem que dar. Tem pessoas que têm retido. E aí eu vou te contar a história do Mar Morto, que na verdade não é um mar, é um lago, digamos assim. O lago, ou o Mar Morto, a salinidade dele chega a ser de 9 a 10 vezes maior do que o oceano. É por isso que muitas pessoas vão visitar lá e ficam mergulhadas lá, flutuando, porque você não consegue nem afundar, de tanta densidade que tem a água, o sal. E o engraçado é que esse lago, ou o Mar Morto, ele recebe influência do Rio Jordão. É o único rio que deságua nele. E se você for pesquisar, é um dos rios que mais tem vida. É um dos rios que mais tem vida. Ele tem recebido de um rio que é abundante em vida. Mas a partir do momento que passa daquela linha, que entra no Mar Morto, nada sobrevive ali. Sabe por quê, queridos? Porque só entra. Não tem saída nenhuma. O Mar Morto, na verdade, é um lago fechado, onde meu Deus, o Jordão deságua nele, parte do Rio Jordão deságua nele e ali fica estancado. Tem pessoas vivendo o cristianismo dessa maneira, mortas por dentro, porque tem retido as bênçãos de Deus, porque tem segurado as coisas de Deus. As coisas só vão se multiplicar na sua vida quando você passar a dar. Meu querido, não tente fazer conta. Não tente fazer conta, matemática, lógica, não funciona. Como é que se multiplica? 12 pães, 3 peixinhos, como é que se multiplica? Não faça matemática com Deus. Eu particularmente, eu não vou aconselhar você a fazer isso, mas eu particularmente não faço conta mensal financeira da minha casa. Não faço. Porque eu sei que se eu fizer, minha cabeça vai dar nó e eu sei que a conta não fecha, nunca fechou. Nunca fechou, mas eu entendo que Deus, ele superabunda. Há uma extravagância da parte de Deus, que não só supre as minhas necessidades, como eu consigo ser bênção onde eu passo. Eu recebi demais a palavra do pastor aqui da nossa igreja, no culto da virada, quando ele disse que esse seria um ano de colheita abundante. E para você entender que de fato, eu quero trazer a evidência dessa palavra, você entender de fato, eu vinha no carro com a minha esposa, e simplesmente, querida, eu olhei para ela, antes, a gente nem sabe qual é o tema do culto, da virada, eu olhei para ela e falei, amor, esse ano será um ano de colheita abundante. Amém. Mas não parou por aí, eu olhei para ela, parei de novo, são palavras que não passam nem pela sua mente, vem do Espírito, que aí testifica quando você chega no culto. Aí eu olhei para ela e falei bem assim, ainda tem mais. Aí eu parei e ouvi o Espírito falando, a gente vai colher de coisas que a gente nem se lembra que plantou. Amém.
Amados, quando o pastor disse essas palavras, ele disse exatamente essas palavras. Não é uma palavra qualquer. Se fosse somente colheita abundante, pô, legal, você acertou o tema, o Espírito Santo te influenciou. Não, mas ele falou algo muito específico. Você vai colher coisas que você nem lembra que você plantou. É tanto plantio, é tanta semeadura que você nem lembra. Mas Deus não esquece de nada, meu querido. Nada, nada, nada. E eu fiquei regozijado, eu olhei para ele e falei, uau, isso é muito forte. Receba essa palavra. Quando foi no outro dia, na virada, eu recebo uma mensagem de uma amiga nossa, e ela disse bem assim, se prepare. E ela nem é da nossa igreja, é de outra igreja, se prepare, porque esse ano vai ser o ano em que Deus vai fazer uma extravagância na sua vida. Deus vai trazer uma colheita abundante sobre a sua vida. Eu falei, não é possível, meu Deus, está me perseguindo, impregnou. Tem palavras que você tem que emprenhar dela, você tem que, de fato, engravidar dessas palavras. Porque quando você engravida dessa palavra, nada mais diz o contrário para você. Podem se levantar situações, e todo mundo sabe que começo de ano é aquela luta, né? Colégio de menino, farda, livro, isso, aquilo, outro. E teve momentos que minha esposa olhou para mim, amor, e aí como é que vai ser? Eu falo, eu não tenho que me preocupar como é que vai ser. Vai ser colheita abundante. E já tem sido. E dentro desse contexto, existem coisas que você precisa desejar. Eu vou encerrar com isso. Existem coisas que tem que partir do desejo do cristão. A Bíblia diz bem assim, desejai os melhores dons. A saber, dê prioridade ao Deus de profecia, porque edifica a igreja. Mas o que é que eu quero dizer com essa passagem? Você tem que partir muitas vezes de você o desejo, para que as coisas se manifestem na sua vida. Tem pessoas que às vezes veem uma oportunidade de ofertar, mas elas não desejam no coração. E aí Deus não pode operar, porque não existe desejo, não existe vontade. A gente teve um momento maravilhoso, onde a gente pôde simplesmente ser semeadores do reino de Deus. Várias oportunidades. Por exemplo, a construção da nossa igreja. Teve pessoas aqui que, meu Deus, tiveram ideias brilhantes, né, de fazer... Acho que foi Elida, não foi? Que fez um imã de parede, um imã de geladeira. Eu não sei se foi Elida ou se foi outra pessoa, mas que fizeram um imã de geladeira. E a venda desse imã de geladeira foi voltada para a igreja, com os frutos do Espírito, amor, alegria, paz. Ideias vieram. Vanusa, meu Deus, fez tanta sopa que eu acho que ela é conhecida como mulher da sopa na nossa igreja. Sopa e munguzá, né? E eu cheguei para Deus, eu me incomodei. Eu falei, Deus, eu preciso ser avassalador em ofertar na minha igreja. E eu falei para Deus, eu quero ser avassalador na obra. E de repente eu estava em uma conferência de Luciano Subirá em 2021. E eu falei, Deus, esse cara, eu honro a unção da vida dele, esse cara é top. O cara é uma máquina do evangelho, Luciano Subirá, hein, pastor Samuel? Meu Deus, eu sou fã da unção da vida dele. E eu falei, Deus, o cara tem uma porrada de livro, o cara, ele passa um ano inteiro para escrever um livro. Aí o Espírito Santo falou bem assim para mim, por que você não escreve um livro? Aí eu comecei a rir, eu falei, Senhor, quem sou eu perto de Luciano Subirá, longe de mim. Aí o Espírito Santo falou, o mesmo Espírito que está nele está em você. Eu nunca me vi escrevendo nada, querido. Mas sabe, querido, a gente tem que desejar e tem que ser ousado. Eu falei, Deus, eu estou nessa visão aí, eu vou pegar junto. O evangelho é loucura, vamos enlouquecer de vez. Eu falei, eu vou fazer. Qual é o tema? Ele me deu o tema, guardando o coração. Está em Provérbios 4. E aí eu falei o seguinte, Deus, eu também quero ser ousado, para saber que o Senhor está no negócio mesmo. Veja a ousadia, o cara leva um ano para fazer um livro. Veja a ousadia, eu falei, são 12 capítulos o livro, o Espírito Santo me deu tudo, 12 capítulos, eu quero fazer um capítulo por dia. Não, você não entendeu não. São 12 capítulos o livro, eu falei para Deus que eu queria fazer um capítulo por dia. 12 dias, fazer um livro em 12 dias. Eu falei, Deus, eu estou te desafiando, no bom sentido, jamais ia desafiar Deus, mas eu falei, eu estou provando e vendo que o Senhor é bom. E eu decidi fazer em 12 dias o livro, lembrando que ainda tinha capa, contracapa, etc e tal. Eu falei, então vamos colocar 13 dias. Né? Pedi uma barganha, fiz uma barganha com Deus, pedi um dia a mais. Meu querido, eu vou ser sincero com você, parecia loucura, mas eu decidi, é uma decisão, desejo uma decisão. Todos os dias me acordar às 5 da manhã, de 5 a 7 eu iria escrever o livro.
Era assim, eu acordava às 5 da manhã, 4h30, orava, quando era 5 horas em ponto, eu pegava o computador e pau. Só vinha escrevendo o que o Espírito Santo ia falando. Das 7 horas eu finalizava. Eu, caramba, escrevi um capítulo. Uau. Aí no outro dia, outro capítulo. No outro dia, e os temas. Quando eu fui me dar conta, eu tinha finalizado os 12 capítulos, tinham 53 páginas escritas. Aí eu falei, Deus, não é coisa da minha mente, eu sei que é algo do Senhor, esse livro. E eu falei, Pai, qual é o próximo passo? Entrei em contato com algumas pessoas para ver como é que fazia, descobri que precisava ter a correção ortográfica, principalmente vindo de mim, que eu sou péssimo em português. Minha esposa que o diga, ela já regalou os olhos assim, fez testificando. Eu sou bom em matemática, eu sou péssimo em português. Mas existem pessoas que fazem a correção. E eu falei, Deus, e agora? E não consegui encontrar e acabei esquecendo e deixei o livro na gaveta. Passou-se 2022 inteiro. Quando foi início desse ano, o Espírito Santo me lembrou do livro. Estava guardado lá, todo em Word, lá no computador. E eu falei, caramba, o livro era para abençoar a igreja. O propósito do meu coração era que a venda do livro fosse voltada todo para a igreja. Aí o Espírito Santo falou, ainda dá tempo. Existem coisas que precisam ser construídas, existem coisas que precisam ser pagas. E eu falei, amém, Senhor. E de repente eu perguntei a Lucas, você conhece alguém, pastor Lucas, você conhece alguém que faz a edição de livro, tal, correção? Ele falou, tem uma amiga minha. E eu já tinha procurado um bocado e não tinha achado. Aí entrei em contato com ela, não, eu faço sim e tal. Aí eu me digo o preço, não sei o que, eu preciso analisar primeiro. Aí o Espírito Santo na mesma hora falou assim, fale o propósito do qual você fez esse livro. Que não é para ganhar, buscar fundos nenhum para você, é toda a renda é para construção. Eu não quero R$1 desse livro. Aí ela simplesmente olhou para mim, viu a mensagem e me respondeu. Eu falei bem assim, eu vou ofertar o meu trabalho para que esse livro fique pronto. Eu não vou te cobrar R$1. Entenda, querida, é o trabalho dela. Mas ela disse, eu não vou te cobrar R$1, eu vou fazer de graça para você. Eu simplesmente chorei na presença de Deus. Falei, uau. Aí, para testificar que aquilo tinha sentido, aquele livro, eu mandei para algumas pessoas. Algumas não leram, outras relutaram em ler. Aquele ditado, profeta de casa não faz milagre, né? É aquela coisa, eu escrever, aí mando minha esposa olhar para mim, você escreveu? Aí eu mandei para uma amiga minha, vou finalizar com isso, mandei para uma amiga minha, né, uma profeta, Risoneide. E depois eu falei, Risoneide, se tiver um tempinho, dê uma lida para me dar um feedback, se está bom, se está legal. Ela simplesmente me manda um áudio de 2 minutos, quase 3 minutos. Eu não vou botar o áudio aqui para não expor o que ela falou, mas, amados, ela ficou regozijada com o conteúdo que estava escrito no livro. Ela chegou, pastor, você precisa urgente mandar editar esse livro, deixar pronto, para poder, de fato, levar para as pessoas, porque precisa abençoar a vida das pessoas com esse livro. O tema é guardando o coração. Parte do que está escrito nesse livro foram de ministrações que a gente teve na nossa igreja aqui, inclusive de Mama Cássia, e eu coloquei tudo que estava no meu coração e no coração de Deus naquele livro. E vai acontecer, gerem fé comigo. Já está em andamento. E eu creio, queridos, que não, eu garanto a você, por mim, eu deixaria autor desconhecido. Eu deixaria autor desconhecido, porque eu sei que o mérito que eu tenho ali é simplesmente de me dispor e de me acordar e fazer. Eu só fui um vaso na mão do olheiro para poder fazer o que Deus... Minha esposa, depois que eu disse isso, ela decidiu ler o livro. Aí o que ela me disse, ela olhou para mim e falou, realmente não foi você que escreveu. Realmente não. Isso para mim foi regozijo para minha alma. Falei, bom, se minha esposa de fato confirmou que não foi eu que escrevi, eu falo, glória a Deus, Senhor, porque vai edificar a vida de pessoas. Amém? Então, era essa palavra que tinha no meu coração hoje, né, sobre a gente só dá aquilo que a gente tem para dar. E entenda, queridos, se disponha, se coloque na disposição de Deus, chegue para Deus e fale, Senhor, eu estou disposto, eu estou desejoso de fazer algo. E esteja pronto, querido, para o Espírito Santo te usar de forma avassaladora, de forma surpreendente. Pastor Samuel, você vai conduzir o final do culto, né? Obrigado, gente. Amo vocês.